Hoje é dia 28 de janeiro de 2022, sexta-feira, 14 horas e 27 minutos, 27 graus, tempo parcialmente nublado. Nós estamos realizando em Franca, São Paulo, o culto cristão no lar. Optamos nesta fase pela leitura da obra Narrações do Infinito. Narrações do Infinito é uma obra de Camille Flammarion, atualmente produzida pela Federação Espírita Brasileira, impressa pela Federação Espírita Brasileira. Se trata de um diálogo entre Camille Flammarion, um astrônomo que se colocou como pseudônimo Querens, e ele faz alguns diálogos com um amigo recém-desencarnado, que ele também colocou o pseudônimo Lumen. Lumen fala a respeito de seus últimos instantes aqui na Terra, momento em que ele, na companhia de Flammarion, os dois ali, e ele muito doente, pede para que Flammarion abra a janela e ele observa Capella ao céu e os dois astrônomos. Lumen muito apaixonado por Capella, sempre olhando aquela estrela com muito entusiasmo, e logo que ele fecha os olhos, ele já se vê em Capella. E lá há um grupo de anciães ou anciãos, onde uns 20 aproximadamente, eles estão observando o espaço, e ele observa os corpos dos capelinos, um tanto diferente dos corpos dos humanos aqui na Terra. E uma característica muito especial são os olhos. Os olhos deles têm recursos, uma acuidade que os olhos humanos não têm. Quando ele olha para o próprio corpo, o perispírito, porque ele estava desencarnado, e os capelinos encarnados, era um grupo de astrônomos capelinos encarnados. E ele começa a observar o ponto que aqueles astrônomos olhavam, e justamente era o quê? A Terra. E ele, procurando entender o que é que eles olhavam, ele percebe que eles estavam olhando a Terra, França e particularmente Paris. E um fato curioso, a Paris de 100 anos antes dele haver desencarnado. E ele vai analisar o fato astronomicamente e ele tem um deslumbre. Ele percebe que a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo é o tempo que demora para que a luz saia da Terra e chegue até ele. Portanto, 864 meses, quase um século, atrasado em relação ao que está acontecendo realmente na Terra. Depois ele se sente atraído novamente para a Terra, e nesse deslocamento ele observa os fatos desde 100 anos antes dele, ele morreu com 72 anos, então ele começa a observar os fatos de 100 anos até a própria vida dele, vê os pais, os avós, ele vê a infância dele, a adolescência, e até os últimos momentos em que ele se despede ali do chão da Terra. Isso tudo acontece em um dia. Então ele faz uma comparação entre a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demorar quase um século para chegar à Capella, e ele se deslocar instantaneamente à Capella, se deslocar rapidamente, ou seja, uma velocidade superior à da luz, para a Terra de retorno, e todos esses fenômenos ópticos acontecendo. Depois ele acompanha as despedidas fúnebres, ele vê o corpo dele ser depositado no cemitério, e quando tampa ali o corpo dele, ele começa a observar as estrelas e novamente se fixa em Capella e se vê transportado, arrastado, ele usa o termo, para Capella. E dali, novamente em Capella, junto àqueles anciões e tal, ele começa a observar o contrário. Então aquilo que aconteceu no sentido dele rever, sem um século, inverte. Ele parece que distancia em relação à Capella ao espaço infinito e começa a observar o passado da Terra até a formação do planeta, até as camadas ígneas, incandescentes,
formando, dando origem à formação do planeta. E aí o diálogo vai se desdobrando em termos disso daqui. Um outro aspecto que ele observa é que, como ele está desencarnado, ele tem recursos que os capelinos encarnados não têm. Ele vê do lado espiritual os mesmos, concomitantemente aos fenômenos que acontecem a nível óptico para os encarnados, ele vê os fenômenos a nível de quem tem as vistas espirituais, né, as vistas do desencarnado. Então, por exemplo, ele assiste à Batalha de Waterloo, batalha que o próprio Querens, que é o Camille Flammarion, participou. Ele vê os soldados sendo abatidos, levantarem e retornarem novamente para a luta. E até onde eu li, eu já estou então no quarto diálogo, na segunda parte do quarto diálogo dele, que ele chama de narrativa, ele já teve a oportunidade, inclusive, de ir lá de capela mesmo, observar para um outro ponto. Ele está interessado em ver os momentos bucólicos do relacionamento dele com a mamãezinha, com o papai, rever a infância dele, mas alguma força irresistível faz com que ele olhe em direção à constelação da Virgem. E ali um planeta lhe chama a atenção, e ele observa o cenário, os seres que ali vivem, a natureza, pássaros, animais, e curiosamente ele observa seres assemelhados ao corpo humano, porém braços com movimentos tipo borrachoides, alongados, três dedos apenas, 3 polegares invertidos na forma de garra, longos. Nos pés também, na altura dos calcanhares, ao invés de pé, teriam 3 dedos também. Esses corpos teriam capacidade de flutuação. E ele vai descrevendo a natureza e tudo aquilo, até que ele acompanha em um cenário lá 2 indivíduos caminhando e um tipo de um animal de carga, um cervo, uma coisa do lado, e ele observa que um daqueles seres olha para o espaço em direção a ele, que estava na condição de observador. Mas ele percebe que foi apenas um movimento mecânico que a pessoa teve para olhar para cima. Curiosamente, justamente na direção em que ele estava olhando aqueles 2 seres. E no rosto de um desses seres, ele se vê. E ali ele fala a respeito já da vida em outros planetas, em outros mundos, ele é reencarnado. Ele vai fazer as contas, né, depois. Então, isso está na leitura anterior à que nós estamos fazendo agora. Ele descreve que aproximadamente 100 anos antes dele reencarnar aqui na Terra, ele viveu nesse mundo. E ele fala a respeito das semelhanças que tem. E aí ele novamente se desdobra, porque o objetivo dele contar tudo isso é falar que tudo o que acontece no universo está registrado e que a luz é a mensageira, né? É o telégrafo divino que permite aos olhos de ver essas possibilidades de ver todo o passado cósmico, todo o passado de todos os seres estão ali. Então ele fala que de capela ele podia ver uma luz que estava atrasada 1,5 vezes em relação à luz que chegava da Terra, ou seja, os capelinos estavam vendo há 864 meses o que estava acontecendo na Terra. E 1,5 vezes mais, vindo da constelação da Virgem, as imagens da vida dele. Então ele fala, se eu não estivesse lá, essas imagens chegariam lá, de qualquer maneira. Mas o curioso é que eu estava lá. E ele via, ao mesmo tempo, simultaneamente, as imagens vindas tanto da Terra. Ou seja, ele vendo a vida dele na Terra e vendo a vida dele na constelação da Virgem. Então, são fenômenos que deixam o Flammarion boquiaberto, ele leva isso à conta talvez de imaginação do Lumen. Ele fala, não, meu amigo, não é imaginação. Aí, para instigar mais ainda o fenômeno, as informações,
Querens questiona ele a respeito da vida em outros planetas, se ele conhece e tal, se é possível haver vidas bem diferentes do que a gente entende aqui na Terra. Então ele cita a Lua de não sei da onde, ele cita outros locais e fala que a gente não veria nenhuma semelhança entre a organização fisiológica aqui na Terra e a organização fisiológica lá. Esse caso que ele cita na constelação da Virgem é muito parecida, né? Apenas detalhes. Ele diz que ele poderia volitar com muita facilidade. Ele diz que, por exemplo, a gente tem 2 orelhas aqui. Lá é uma orelha como se fosse um chapéu na cabeça das pessoas que vivem nessa constelação da Virgem. E ele se vê, o rosto dele naquele ser. Vê o rosto de um amigo, colega de faculdade, de profissão, lá também. E vê o irmão dele carnal, encarnado junto com ele agora. Ele morreu com 72 anos, o irmão dele, então o nome do irmão, também lá, nessa constelação da Virgem. E o diálogo continua. Eu vou retornar então no finalzinho da primeira divisão do quarto colóquio, né, entre Lumen e Flammarion, para que a gente possa entender a sequência. Então, finalzinho da primeira parte do quarto diálogo. Ó homens, não conheceis nem o espaço nem o tempo. Ignorais que fora do movimento dos astros o tempo não existe e que a eternidade não é mensurável. Não sabeis que no infinito da extensão sideral do espaço, o espaço é vã palavra e também não tem medida? Desconheceis tudo, princípios, causas, tudo vos escapa. Átomos efêmeros sobre um átomo que se move, não tendes a respeito do universo nenhuma apreciação exata. E em uma ignorância assim, com tal obscuridade, pretendeis tudo julgar, tudo abranger, tudo apreender. Seria, porém, mais fácil encerrar o oceano em uma concha de nós do que fazer assimilar a lei dos destinos pelo vosso cérebro terrestre. Não vos podeis, pois, fazendo uso legítimo da faculdade de indução que vos foi dada, deter nas consequências diretas resultantes da observação razoável. A observação raciocinada vos demonstra que não somos iguais ao chegar a este mundo, que o passado é semelhante ao futuro e que a eternidade posta ante a nossa frente também se acha para trás, que nada se cria na natureza e coisa alguma se aniquila, que a natureza se estende a toda coisa existente e que Deus, Espírito, lei, número, não são fora da natureza outra coisa que matéria. Peso, movimento, que a verdade moral, a justiça, a sabedoria, a virtude existem na marcha dos mundos tão bem quanto a realidade física. Que a justiça ordena a equidade na distribuição dos destinos, que nossos destinos não se cumprem sobre o planeta terrestre, que o céu é empíreo, não existe. A Terra é um astro do céu. Que outros mundos habitados planam com o nosso na imensidão, abrindo as asas da alma em território inesgotável. E que o infinito do universo corresponde na criação material à eternidade das nossas inteligências na criação espiritual.
Tais certezas, acompanhadas das induções que nos inspiram, não são suficientes para libertar nosso espírito dos velhos preconceitos e entregar ao seu livre julgamento um panorama digno dos vagos e profundos anseios da alma. Eu vos poderia ilustrar esse esboço geral com exemplos, detalhes, que vos impressionariam talvez por muito tempo, que me baste acrescentar isso. Há dentro da natureza outras forças além das que conheceis, cuja essência e bem assim o modo de ação diferem da eletricidade, da atração, da luz e outros. Ora, entre essas forças naturais desconhecidas, uma existe em particular cujo estudo ulterior trará singulares descobertas para elucidar o problema da alma e da vida. É a força psíquica. Essa força fluídica e invisível estabelece uma ligação misteriosa entre seres vivos. Despercebidamente, para eles, e já em muitas circunstâncias, pudesseis reconhecer a sua existência. Eis dois entre os que se amam. Impossível lhes é viverem separados. Se o império, se a força das circunstâncias acarreta, obriga um afastamento, os nossos dois namorados ficarão desorientados. Suas almas estarão repetidamente ausentes do corpo para que se possam reunir através da distância. Os pensamentos de um serão comum ao outro. Viverão juntos apesar da separação. Se alguma desgraça vier atingir um deles, o outro sofrerá contragolpe. Tem-se visto destas separações causar morte. Quantos fatos não tendes constatado sob testemunhos irrefragáveis de aparição espontânea de uma pessoa a um amigo, da esposa ao marido, mãe ao filho, e reciprocamente, ocorrida no momento preciso da morte da pessoa que aparece, morte verificada muitas vezes a uma grande distância. A crítica, por mais severa, não pode hoje negar esses fatos autênticos constatados. Duas crianças gêmeas, vivendo a 100 quilômetros uma da outra em condições diferentes, são acometidas simultaneamente de idêntica moléstia. Ou se uma fadiga além do natural, o outro ressentirá de indisposição sem causa aparente. E assim por diante, esses fatos múltiplos provam a existência de ligação simpática entre as almas e mesmo entre os corpos, e nos convidam a constatar uma vez mais que estamos bem distantes do conhecimento de todas as forças de ação dentro da natureza. Se eu vos entrego a esses quadros, ó meu amigo, é para vos mostrar principalmente que podeis pressentir a verdade antes mesmo de morrer. E que a existência terrestre não é desprovida de luz a ponto de impedir que, pelo raciocínio, se chegue a conhecer os traços precípuos do mundo moral. Demais, todas as verdades deveriam ressaltar no prosseguimento de minhas narrativas, quando vos demonstrei que vira não somente minha penúltima existência, diretamente, graças à lentidão da luz, mas ainda a antepenúltima, vida planetária, e até a presente. Mais de 10 existências que precederam naquela a qual conhecemos sobre a Terra.
ou seja, ele conseguiu rever 10 encarnações dele. A serventia científica que essas nossas conversações vos podem trazer é haver demonstrado que a luz constitui o modo de transmissão da história universal. Segundo a lei da tal transmissão sucessiva da luz, todos os acontecimentos do universo, a história de todos os mundos estão espargidos no espaço, em quadros imperecíveis, verídicos, grandiosos, da natureza inteira, de toda a natureza. Segunda parte do quarto diálogo, da quarta narrativa. Queres, a reflexão e o estudo ao homem já me haviam feito próximo da crença na pluralidade das existências da alma. Mas estando tal doutrina longe de ter em seu favor provas lógicas, morais e mesmo físicas, são numerosas. E tão evidentes quanto a da pluralidade dos mundos habitados. Confesso que até então a dúvida permanecia no meu pensamento. A óptica moderna e o cálculo transcendental, que nos fazem, por assim dizer, tocar os outros mundos com a ponta dos dedos, mostram o decurso do ano, das estações, dos dias desses mundos. Fazem esses cálculos com que assistamos às variações da natureza viva em sua atividade, em suas superfícies. Todos esses elementos permitiram à astronomia contemporânea fundar a doutrina da existência humana nos outros astros sobre base sólida e imperecível. Mas, ainda em vez, não ocorre o mesmo com a palingenesia. E, embora pendendo fortemente para a transmissão das almas em um verdadeiro céu, pois que é meio único pelo qual podemos representar a vida eterna, minhas aspirações reclamam, no entanto, para que se sustenham e consolidem uma luz que não tive ainda. Lumen é precisamente essa luz que faz objeto de nossa conversação, meu amigo. A conversação de hoje, desta se evidenciará. Tenho, confesso, uma vantagem sobre vós, pois posso falar deviso. Eu vi. E limito-me rigorosamente ao papel ao papel de intérprete desse acontecimento, os quais minha vida espiritual é, na atualidade, entretecida. Vossa inteligência, sabendo agora compreender a possibilidade, a verossimilhança da explicação científica da minha narrativa, só pode ouvir-me e aumentar o seu saber. Queres. E é por esse motivo, ó velho amigo, principalmente que estou sedento da vossa palavra. Lumen. A luz, compreendestes, se encarrega de dar à alma desencarnada a vista direta das respectivas existências planetárias. Depois de haver revisto minha vida terrestre, vi a penúltima, sobre um planeta da gama GAMMA
virginis, não se me apresentando aquela pela luz, senão ocorridos 864 meses, e a outra após 2064 meses. Hoje eu vejo de capela o que fui na terra, no primeiro tempo, e o que fui no mundo virginal há 8.944 semanas. Eis, pois, duas existências passadas, sucessivas, que se tornaram para mim presentes, simultâneas, que se tornaram para mim presentes e simultâneas. Aqui, em virtude das leis da luz, que a mim se transmite. Há 5 séculos aproximadamente, vivi em um mundo cuja posição astronômica vista da Terra é precisamente a do seio de Andrômeda, do seio esquerdo de Andrômeda, mais precisamente. Os habitantes deste orbe mal suspeitam, de certo, que cidadãos de um pequeno planeta do espaço reuniram as estrelas por linhas fictícias. Traçaram figuras de homens, mulheres, animais, objetos diversos. Incorporaram todos os astros para se lhes dar uma denominação. Nessas figuras mais ou menos originais, espalhar-se-iam muitos homens planetários se lhes dissesse que na Terra certas estrelas têm nome, de coração, de escorpião, de cabeça de cão, cauda da grande ursa, olho do touro, colo do dragão, testa do capricórnio. Não ignorais que as constelações desenhadas sobre a esfera celeste, as posições das estrelas nessa esfera, não são reais, nem absolutas, mas unicamente fundadas na situação da Terra no espaço. E assim não passam de uma simples questão de perspectiva. Aquele que, do alto da montanha, apreende o panorama circular e fixa no seu plano a posição correspondente de todos os píncaros que lhe são visíveis, das colinas, vales, povoados, lagos, traça um mapa que serve somente para o lugar em que se encontra. Capite? Se transportar a distância de 20 quilômetros, os mesmos cumes são visíveis, mas situados já em posições recíprocas, completamente diversas, em resultado da mudança de perspectiva. O panorama dos Alpes e do Oberland, visto de Lucerna e do Pilato, não se assemelha em nada ao que se observa de Faulnjörn ou de Schneekpattle. Acima de Interlaken. E, no entanto, são os mesmos cimos, os mesmos lagos. Outro tanto acontece com as estrelas. São vistas quase as mesmas das estrelas delta da Andrômeda e da Terra. Contudo, não há constelação alguma que se possa ser fixada. Todas as perspectivas celestes mudaram. As estrelas da primeira grandeza passam à segunda e terceira grandeza. Algumas de ordem mais inferior, vistas de mais perto, tornam-se em esplendor fulgurante.
e principalmente a perspectiva, situação de uma para com a outra variou em resultados das diferentes posições entre a estrela e a Terra. Quais? Assim, as constelações, que durante tanto tempo se acreditou traçadas irrevogavelmente sob a cúpula celeste, sob o zimbório, são fruto apenas da perspectiva. Mudando de posição, as perspectivas mudam e o céu já não é mais o mesmo. Então deveríamos nós mesmos ter a mudança de perspectiva celeste a 6 meses de intervalo. Por isso que nesse interregno a Terra tem variado fortemente de posição e se acha a 298 milhões de quilômetros de distância do ponto que ocupava no semestre anterior. Lumen. Tal objeção prova que haveis compreendido perfeitamente o princípio da deformação das constelações. À medida que se avança para qualquer lado do espaço, seria tal qual enunciasses que, com efeito, a órbita terrestre fosse de dimensão bastante vasta para que 2 pontos opostos desta órbita pudessem mudar o aspecto da paisagem celeste. Queres. Quase 300 milhões de quilômetros. Lumen. Quase 300 milhões de quilômetros nada representam na ordem das distâncias celestes, meu amigo. E não podem cambiar as perspectivas das estrelas. Assim como um passo sob o zimbório do Panteão não mudaria para o observador a posição aparente dos edifícios de Paris. Queres. Certos mapas da Idade Média dão o zodíaco na função do sustentáculo do empírio e colocam algumas constelações, Andrômeda, Lira, Cassíope, Águia, na mesma região de serafes, querubins, tronos. Seria isso alta fantasia se as constelações não existissem em realidade? E afinal se deve a simples aproximações aparentes devidas à perspectiva. Quem diz isso é Querens, o próprio Flammarion. Lumen. Evidentemente, meu caro e velho amigo, o antigo céu teológico não tem hoje mais razão de ser. E o próprio bom senso testemunha a sua inexistência. 2 verdades não podem se opor uma à outra. E é necessário que o céu espiritual se acomode com o céu físico. É por isso que as minhas diferentes palestras têm por especial objeto demonstrar-vos. No mundo de Andrômeda, no qual vos falo, não se tem com efeito mais coisa alguma da constelação desse nome. As estrelas que vistas da Terra parecem reunidas e serviram para desenhar sobre a paisagem celeste a figura da filha de Cefeu e de Cassíope. Estão disseminadas na vastidão a todas as distâncias e a todas as direções. Não seria possível encontrar lá junto, nem alhures, nem em outro lugar, o menor vestígio dos traços da mitologia terrena. Querens. A poesia aí se perde. Seria certamente uma doce satisfação saber
que viveram uma existência inteira no seio de Andrômeda, isso tem encanto. Está aí todo um conjunto de perfume mitológico, uma sensação viral, não, uma sensação vital. Estimaria certamente a ela ser transportado sem temor do monstro que a morde, sem pensar nas cadeias que a acorrentam à ribanceira, e sem a inquietação pelo jovem Perseu, acompanhado da sua cabeça de Medusa e do famoso Pégaso. Agora, porém, graças ao escapelo da ciência, não existe mais a princesa exposta sem véus, na borda das vagas, nem virgem empunhando a espiga de ouro, nem Órion perseguindo as Pleiades. Vênus desapareceu de nosso céu crepuscular e o velho Saturno deixou a foice cair na noite. A ciência fez tudo isso desaparecer, Quérens. Eu lamento esse progresso. Lume, preferis então, meu amigo, a ilusão à realidade? Não saberia ainda que a verdade é incomparavelmente bela, muito maior, mais admirável, maravilhosa, Quérens, do que o menor erro ornamentado, ou o erro melhor ornamentado. Que há de comparável em todas as mitologias passadas e terrestres com a contemplação científica das grandezas celestes, movimentos da natureza? Que impressão poderia tocar mais profundamente do que o fato da imersão ocupada pelos mundos e da enormidade, Quérens, dos sistemas siderais? Que palavra é mais eloquente do que o silêncio? Que palavra é mais eloquente que o silêncio de uma noite estrelada? Que imagem seria capaz de transportar o pensamento a um abismo de assombro mais implacável do que essa viagem intersideral da luz, tornando eternos os acontecimentos transitórios da vida de cada mundo? Despojai-vos, pois, ó meu amigo, de vossos antigos erros, e sede verdadeiramente digno da majestade da ciência, meu amigo. Escutai o que segue. Em virtude do tempo que a luz emprega para vir do sistema de Andrômeda e de Capela, eu revi, meu amigo. Depois de nossa última palestra, minha antepenúltima existência, vivida há 5 séculos e meio. Esse mundo é singular para nós outros. Só existe ali um reino, o animal, a superfície. O reino vegetal não existe. Mas aquele é bem diferente do nosso. Sua espécie superior, sua espécie inteligente, só possui 4 sentidos. Porém, nenhum dos nossos, salvo talvez o da vista, é diferente todavia. É um mundo sem sono. É um mundo sem fixidez. Está inteiramente envolto
em oceano róseo, menos denso do que a água terrestre e mais denso do que o ar. É uma substância que forma um ambiente no grau intermediário entre o ar e a água. Não busqueis fazer dele uma ideia exata, pois seria inútil o esforço, atendendo-se que a química real não vos pode oferecer uma substância semelhante. O gás ácido carbônico que se forma invisível no fundo de um copo e se despeja juntamente com um líquido, pode oferecer-lhe uma imagem. Tal estado provém de uma determinada quantidade de calor, de eletricidade, em permanência sobre este globo. Não ignorais que sobre a Terra, na textura de todos os seres minerais, vegetais, animais, só existe 3 estados para os corpos: o sólido, o líquido e o gasoso, e que esses 3 estados têm por origem o calor projetado do Sol à superfície do orbe terrestre. O calor intenso do globo não excede a ação insensível sobre a superfície, sobre a referida superfície. Menor aquecimento solar liquefaria os gases e solidificaria os líquidos. O maior calor fundiria os sólidos e evaporaria os líquidos. Basta supor maior ou menor quantidade de aquecimento para produzir ar líquido. Ar líquido! Entendeis, meu amigo? E mármore gasoso. Conseguis entender ar líquido e mármore gasoso? Se por uma causa qualquer o planeta terreal deslizasse lentamente sobre a tangente de sua órbita e se distanciasse na obscuridade gelada do espaço, veríeis toda a água terrestre tornar-se sólida e os gases, à sua vez, liquefazer-se-iam depois de se solidificarem. Veríeis, não vós, não veríeis, permanecendo na Terra, mas poderíeis, no fundo do espaço, assistir ao curioso espetáculo, se o vosso globo entendesse escapar pela tangente. E notai, além disso, que se a chegada a esse frio colossal se fizesse de súbito, os seres encontrar-se-iam repentinamente gelados no local onde estivessem. E o orbe transportaria pela imensidão o panorama singular de todas as raças humanas solidificadas, imobilizadas nas várias posições de cada indivíduo, e cada ser tivesse guardado o momento desta catástrofe. Mundos existem em tal condição, meu amigo. Mundos existem em tal condição. São certos planetas excêntricos, muitos habitantes detidos insensivelmente na sua vida pela fuga rápida do planeta para longe do Sol, se encontram na condição de milheiros de estátuas. A maior parte está deitada, atendendo-se a que tão profunda mudança de temperatura demandou alguns dias para se completar. São aos milhares
promíscuos, mortos, ou, para melhor dizer, adormecidos em uma letargia completa. O frio os conserva. 30 ou 40 séculos mais tarde, quando o planeta retorna do seu afélio escuro, afélio gelado, para o brilhante periélio rumo ao sol. O calor fecundo acaricia essa superfície com seus raios benfazejos, medra rapidamente. E quando chega ao grau que caracteriza a temperatura natural de tais seres, esses ressuscitam, meu amigo, na mesma idade de quando adormeceram. Retornam aos seus afazeres da vigília, remota vigília, nem sem saber de modo algum que dormiram, nem sonho tiveram durante tantos séculos. Ocorre mesmo a continuação de uma partida de jogo começada e até a conclusão de uma frase cujas primeiras palavras foram pronunciadas 40 séculos antes. 40 séculos antes. Ó, 40. Tudo isso é muito simples. Já vimos que o tempo não existe em realidade. É o maior ponto que se passa em menor escala na Terra. É em ponto maior o que se passa em menor escala na Terra. Com vossos infusórios ressurgentes, esses curiosos rotíferos que renascem sob a chuva depois de largo período de morte aparente. Mas voltando ao nosso mundo de Andrômeda, a atmosfera rosa quase líquida que o toma inteiramente, qual um oceano sem ilha, é uma morada dos seres animados desse modo, ou desse globo, sem nunca repousar no fundo do oceano que nenhum jamais tocou. Flutuam perpetuamente no seio deste elemento móvel, desde o renascimento até a morte, desde o nascimento até a morte. Não se tem um só instante de descanso. A atividade constante é a condição mesma da sua existência. A atividade constante é a condição mesma da sua existência. Se parassem, pereceriam. Para respirar, isto é, para penetrar em seu interior o elemento fluido, são obrigados a mover-se sem parar, os tentáculos, e a manter seus pulmões, emprego esse vocábulo para me fazer bem entendido, constantemente aberto. Tem que se movimentar para que os órgãos correspondentes ao pulmão estejam constantemente abertos. A forma exterior desta raça humana é um pouco das sirenas da antiguidade, ou mais ou menos elegante, e aproximando-se ao organismo da foca. Vedes a diferença essencial que separa essa constituição de homens dos homens terrestres. E é sobre esta terra a respiração. E sobre a terra a respiração se faz sem que nos apercebamos de tal, sem despender trabalho para obter nosso oxigênio, sem ser necessário esforço para a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Pela absorção do oxigênio, naquele outro mundo, ao contrário, impera uma nutrição que não se obtém senão a custo de trabalho imperecível, incessantes esforços. Então esse mundo é inferior ao nosso grau de progresso, meu amigo?
Lumen, sem dúvida alguma, pois eu habitei antes de vir na Terra. Eu o habitei antes de vir para a Terra. Não julgueis, porém, que a Terra seja muito superior pelo fato de respirarmos mesmo dormindo. Não se pode negar a vantagem de possuirmos um mecanismo pneumático que se abre por si mesmo. De segundo em segundo, cada vez que nosso organismo tem necessidade de um sopro de ar e que funciona automaticamente diuturnamente. O homem, porém, não vive só de ar, meu amigo. É necessário ainda que o organismo terrestre um complemento mais sólido, e este complemento não vem a ele por si próprio. Que resulta daí? Olhai por um momento a Terra. Vede que triste, que desolador espetáculo, todas essas multidões curvadas para o solo, que esgravatam penosamente no intuito de obter dele o pão, todas essas cabeças pendidas para a matéria, ao invés de erguidas na contemplação da natureza. Todos esses esforços, labores, trazendo em seu séquito a debilidade, a doença. Todos esses tráficos para ajuntar um pouco de ouro à custa de tantos, de todos. A exploração do homem pelo homem, as castas, a aristocracia, os roubos, as ruínas, as ambições, os tronos, as guerras, em uma palavra, o interesse, meu amigo, o interesse pessoal, sempre egoísta, muitas vezes sórdido. E o reino da matéria sobre o espírito. Eis o quadro normal da Terra, situação governada pela lei que rege vossos corpos, que vos força a matar para viver e a preferir a posse dos bens materiais sem cogitar do além-túmulo. A posse de bens intelectuais dos quais a alma guarda sempre a riqueza inalienável. Queres, falais, ó mestre, a maneira de quem pensa que se pode subsistir sem se alimentar. Lumen, e julgais que esteja adstrito a uma coisa tão ridícula sobre todos os mundos do espaço? Felizmente, na maior parte dos mundos, o espírito não se acha submetido a semelhante ignomínia. Não é tão difícil supor à primeira vista e compreender a possibilidade da atmosfera nutrir, atmosfera nutriente aos corpos que ali vivem. A manutenção da vida no homem e nos animais depende de duas causas: respiração, nutrição. A primeira reside naturalmente na atmosfera, a segunda na alimentação. Desta provém o sangue. Deste resultam os tecidos, os músculos, ossos, cartilagens, carne, cérebro, nervos. Em uma palavra, a constituição orgânica do corpo. O oxigênio que respiramos pode ser considerado substância nutritiva, pois que combina-se com princípios obtidos nos alimentos e, através do estômago, completa a sanguificação e o desenvolvimento dos tecidos. Ora, para imaginar a nutrição total transferida para o domínio atmosférico, basta observar, em suma, um alimento completo que se
um alimento completo que se compõe de albumina, açúcar, gordura, sal, e imaginar um fluido atmosférico, ao invés de ser composto somente de azoto, oxigênio, seja formado daquelas diversas substâncias em estado gasoso. Tais alimentos se encontram nos corpos sólidos e absorveis, e dos corpos sólidos que absorveis. E é a digestão que está confiada a tarefa de desagregar e assimilar. Quando comeis um pedaço de pão, por exemplo, introduzis no estômago fécula de amido, substância insolúvel na água e que não se encontra no sangue. A saliva, o suco pancreático, transformam o amido insolúvel em açúcar solúvel. A bilis, o suco pancreático, as excreções intestinais mudam o açúcar em gordura, e é que, pelo processo da alimentação, os alimentos foram desagregados e assimilados no corpo. Vós vos admirais, meu amigo, de que no mundo celeste, onde resido desde há muito tempo, contado pela terra, e me recorde ainda de outros em termos materiais, e que desça a referir-me aos mesmos assim, as lembranças que me acompanham da terra estão longe de esmaecer, estão longe de serem apagadas, meu amigo. E pois que tratamos determinadamente de uma questão fisiológica, orgânica, não experimento nenhuma espécie de falsa vergonha em dar cada nome apropriado. A cada coisa o nome apropriado. Se, pois, supusermos que, ao invés de serem combinados ou misturados na constituição dos corpos, sólidos ou líquidos, os alimentos se encontrem em estado gasoso na formação da atmosfera, criaremos com isso atmosferas nutritivas e nos dispensem da digestão, das funções ridículas e grosseiras que o homem apenas é capaz de imaginar na esfera restrita de suas observações, se exercem. O que o homem é capaz de observar está restrita às suas observações. A natureza soube realizar em mais de um ponto da criação universal. Eu vos asseguro, de resto, vou ler mais uma vez. O que o homem apenas é capaz de imaginar na esfera restrita de suas observações, se exercem, a natureza soube realizar em mais de um ponto da criação universal. Eu vos asseguro, de resto, que quando não mais está acostumado à operação material da introdução do alimento no tubo digestivo, não se pode fugir à impressão do quanto tal operação é brutal. É a reflexão que eu fazia há poucos dias, quando, ao deixar meus olhares errantes sobre uma das mais opulentas paisagens de nosso planeta, fui impressionado pela beleza suave de sua Angélica e de uma jovem reclinada em uma gôndola que flutuava docemente sobre águas azuis do Bósforo, diante de Constantinopla. Almofadas, veludo vermelho, bordadas de cetim, formavam o divã da formosa circassiana. Pesadas bordas de ouro tombavam até junto às vagas. Ante a moça, um pequeno escravo, preto, ajoelhado, tangia um instrumento de cordas.
Este corpo feminino era tão juvenil, tão gracioso, o braço em curva, tão elegante, os olhos se mostravam tão puros e inocentes, e a fronte, já pensativa, parecia tão calma em face da luz do céu, que me deixei por instantes cativar numa espécie de admiração retrospectiva para com essa obra-prima da natureza. Natureza viva, meu amigo. Pois bem, enquanto aquela candura da juventude que desperta, aquela suavidade da flor, me entretinha num gênero de encantamento transitório, o barco chegou a bordo de uma plataforma saliente. A jovem, apoiando-se no escravo, veio sentar-se em um sofá, perto de bem disposta mesa, servida copiosamente, em torno da qual outras pessoas estavam reunidas. A linda jovem começou a comer. Sim, ela come, Querens, ela come. Durante uma hora, talvez, e com esforço me submeto à razão das minhas recordações terrestres. Que espetáculo ridículo, meu amigo. Que espetáculo ridículo. Um ser tão lindo, levando alimentos à boca, enchendo de instante a instante, mal sei o que as matérias no interior de seu corpo encantador. Que vulgaridade! E depois, pedaços de um animal qualquer, esses dentes perolados, tiveram a coragem de mastigar. E em seguida, fragmentos de um outro animal viram, sem hesitação ante estes, abrirem-se aqueles lábios virginais para receber e tragar. Ah, que regime, meu amigo, que regime. Uma tristeza misturada de ingredientes, aliás, uma triste mistura de ingredientes, de gado, de caça brava, que tiveram os charcos e que foram massacrados em seguida. Horror, meu amigo, horror. Desviei com tristeza meu olhar deste estranho contraste, para fixar um mundo mais distinto, onde a humanidade está reduzida a semelhantes contingências. Não está reduzida a semelhantes contingências. Os seres flutuantes pertencentes ao mundo de Andrômeda, onde se escoou minha antepenúltima existência, estão ainda submetidos bem mais servilmente do que os habitantes da Terra ao trabalho da nutrição. Dispõe eles do ar, que é a semelhança do que ocorre ao vosso orbe. Só os alimenta 3/4 partes. É forçoso que busquem isso a que se pode denominar seu oxigênio, e sem trégua estão condenados a fazer funcionar seus pulmões, a preparar ar nutriente, sem jamais dormir, meu amigo, e sem nunca se saciarem deste ar. Por isso que, em pequenas porções de cada vez, passam assim uma vida inteira e sucumbem por esse esforço. Querens, desse modo, valia mais não ter nascido. Mas a mesma reflexão será aplicável à Terra. Para que serve nascer, afatigar-se em 1000 variados labores, girar durante 6 ou 10 decênios no mesmo círculo cotidiano, dormir, comer, agir, falar, correr, andar, agitar-se, sonhar? Para que serve tudo isto? Não seria avançado o existir-se, o extinguir-se no dia seguinte ao nascimento, ou melhor ainda, deixar de nascer? A natureza não marcharia pior que isso, e nem mesmo de tal se aperceberia. E de resto pode-se acrescentar para que serve a própria natureza
porque existe o universo. Nossa Senhora, Camille Flammarion jogou chutou o balde. Lumen é um grande mistério, meu amigo. É preciso que todos os destinos se cumpram. Esse mundo de Andrômeda é muito inferior. Para dar uma ideia da fraqueza intelectual da humanidade, dali, fraqueza intelectual, escolherei 2 assuntos que exprimem, geralmente, a medida de valor de um povo. A religião e a política. Veja bem, 2 assuntos que medem o quê? O valor de um povo. Olha, na visão de Lumen, né? A religião e a política. Ora, em religião, em vez de buscar Deus na natureza, de fundar seus julgamentos pela ciência, de aspirar à verdade, de se servir dos olhos para ver, e se servir da razão para compreender, em uma palavra, ao invés de estabelecer os fundamentos de uma filosofia sobre o conhecimento, tão exato quanto possível da ordem que rege o mundo, dividiram-se em seitas voluntariamente cegas. Acreditam render homenagem ao seu pretenso Deus, cessando de raciocinar, e creem adorá-lo, sustentando que o seu formigueiro é o único existente no espaço. Recitando palavras, injuriando-se de seita para seita, é incrível. Benzendo as armas, ateando fogueiras, autorizando massacres, guerras. Há tais e tais exceções nas suas doutrinas que parecem imaginadas expressamente para ultrajar o senso comum. E são precisamente essas as que constituem os artigos de fé de suas crenças. São as mesmas forças em política. Os mais inteligentes, os mais puros, não conseguiram ou não conseguem entender-se. Também a república parece ali uma forma de governo irrealizável. Tão longe quanto se possa remontar os anais de sua história, evidencia-se que os povos débeis e indiferentes preferem não o governo de si próprios, mas serem dominados pelos indivíduos que se proclamam seus basileus. Este chefe lhe toma 3/4 partes dos recursos, faz guardar sob suas vistas pelos da malta a essência mais rósea que respectiva atmosfera, a essência mais rósea da respectiva atmosfera. Isto é para que isso é o melhor que existe naquele mundo. Numera-os a todos e de tempos a tempos os envia a se estrebordoarem com o povo vizinho, submetido este, à sua vez, a um basileu análogo, semelhante a cardume de arengue, dirigem-se das 2 partes rumo a um campo de batalha que dominam, o campo da honra, e se destroem mutuamente, feito loucos furiosos, sem saber porquê, sem compreenderem sequer, atendendo-se ao fato de não falarem o mesmo idioma. Alguns privilegiados do acaso regressam, e acreditais que estes de retorno tomam aversão pelo basileu? Nem por sombra. Nem por sombra, meu amigo. Repenetrando nos seus lares móveis os destroços dos hóstias guerreiras, têm por imediato
por mais imediato celebrar, em companhia dos dignatários da sua seita, ações de graças, suplicando a Deus, ou seu Deus, que lhes dê longos dias de bênção ao digno homem que se intitula Paternal Basílio. Queres. Deduz-se deste relato que o habitante de Delta Andrômeda são física e intelectualmente muito inferiores a nós outros, pois na Terra estamos bem longe de seguir semelhante conduta. Ai, ai, ai. Em suma, não existe ali senão um reino animado, um reino móvel, sem repouso, sem sono, entregue à agitação perpétua por um inexorável fatalismo. Tal mundo me parece bem bizarro, Lumen. Lumen, que direis, pois, daquela que habitei há 15 séculos? Mundo igualmente dotado de um reino único, não de um reino móvel, mas ao contrário, um reino fixo. A aparência de vosso reino vegetal. Queres, animais e homens presos pela raiz? Bom, aqui então nós entramos na terceira parte do quarto diálogo, página 148. Essa leitura então fica para a próxima oportunidade. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de conhecimento dessas informações trazidas por Lumen, amigo de Camille Flammarion, que nos apresenta de coração aberto, de alma dúlcida, transparente, inocente até, tantos e tantos conceitos. Nos apresenta certamente referências dentro do campo do que é possível fazer conotações às leis da natureza, principalmente as leis da óptica, para nos fazer entender as possibilidades destas afirmações que nos faltam certamente sentidos, comparações, para ver tais fatos como evidências. E como a fantasia, como a ficção tem apresentado versões fantásticas a respeito dessas maneiras de se viver fora da Terra, acostumados a ver isto como campos de fantasia e não como novas revelações, aonde tais pensadores, tais artistas, tais desenhistas, tais projetistas tiveram oportunidade de vivenciarem, de verem, de presenciarem, de assistirem e reproduzem dentro de suas possibilidades pessoais esses cenários, estas explicações tão detalhadas, mundos tão perfeitos e organizados que é até difícil de se imaginar como sendo produto de uma imaginação, e sim como uma visão. Vi e narrei, vi e desenhei, vi e produzi uma obra que se espelhasse naquilo que vi. Então, aqui estamos também de alma aberta, porque certamente nós próprios, a seu tempo, experimentaremos, ou já experimentamos, estas mesmas oportunidades. E, tal qual
logo teremos dificuldades em narrar. O importante nisso tudo é se saber que a vida continua. É se saber que uma infinidade de possibilidades nos estão reservadas. Que os nossos sentidos humanos pouco têm a nos dizer a respeito do que realmente nos cerca. Mas que a imaginação, que o raciocínio liberto das conveniências, das ocupações humanas, podem antever. Diante disso tudo, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos. E louvamos. Que a emoção deste encontro, que as vibrações trazidas por Lume, por Flammarion, por prepostos do Cristo e do Altíssimo Criador, possam temperar este nosso encontro, o coração de quem possa ler, ver, rever este encontro, de tal forma que jamais se desvalorize o momento presente e faça de sua vida um crescendo para o próprio bem, para o melhor daqueles com os quais compartilham existir. Muita paz a todos.